Olá, amigos e amigas, boa noite. Meu nome é Jadir, eu pertenço ao Grupo Espírita Chico Xavier, aqui de Vazia da Palma, e é com muita alegria que nós iniciamos hoje a nossa primeira transmissão via internet. Diante da crise provocada pela atual pandemia do novo coronavírus, nós vamos, em caráter experimental, realizarmos essa primeira transmissão online. Nós possuímos um grupo espírita aqui na cidade de Vazia da Palma, estado de Minas Gerais, e todas as quintas-feiras, às 8 horas, nós realizamos a nossa reunião pública. Como, por óbvio, as nossas atividades presenciais estão suspensas, nós pensamos, seguindo sugestões de amigos, de realizarmos essa transmissão através da plataforma YouTube, onde nós, de forma um pouco mais sucinta, iremos procurar abordar um tema dentro da abordagem espírita cristã. De antemão, peço desculpas por alguma imperfeição técnica, pois tudo aqui foi feito na base do improviso, na base do amadorismo, pois nós somos instrumentos imperfeitos nas mãos do Cristo para a transmissão dos seus ensinamentos. E acabei de perceber que essa imperfeição não é apenas moral, espiritual, mas também é uma limitação de ordem técnica, operacional, pois não é fácil prepararmos todo, digamos, esse mini estúdio improvisado para a realização desse trabalho. Muito bem, o tema escolhido para essa nossa despretensiosa conversa tem muito a ver com a atual situação do planeta Terra. Nós procuramos, em nossos estudos presenciais, associarmos as nossas temáticas ao momento atual que estamos vivenciando. E hoje nós selecionamos o tema benefícios coletivos e dificuldades coletivas. A lei de causa e efeito é uma lei natural. E como toda e qualquer lei natural, ela possui origem divina. Toda lei natural é uma lei divina. Por isso que o Espiritismo nos diz que não existe o sobrenatural. Aquilo que a humanidade equivocadamente denomina de sobrenatural, nada mais é do que leis naturais desconhecidas. Porque tudo aquilo que não é obra do homem faz parte do meio natural. Inclusive o próprio homem, que não é obra de si mesmo. Nós conseguimos reproduzir corpos, não conseguimos criar, reproduzir espíritos. Essa é uma atribuição exclusiva de Deus. Então a lei de ação e reação, como uma lei de origem natural, de origem divina, ela é aplicável ao universo material, como também ao aspecto moral e espiritual. O grande cientista inglês Isaac Newton teorizou em sua terceira lei a lei de causa e efeito, que basicamente diz o seguinte: toda ação possui uma reação de mesma intensidade e sentido contrário. Então, se eu soco uma parede, a dor que eu sentirei em meu punho é resultado, entre aspas, do soco que a parede está devolvendo àquele membro que a agrediu. Essa lei de causa e efeito espelha muito bem, de forma cristalina, a justiça e a bondade divinas. A lei de causa e efeito, ela é aplicável não apenas ao aspecto individual da criatura, como também em seu aspecto coletivo. Demos um exemplo. Suponhamos que nós nos recluímos, ainda que parcialmente em nossas residências, nesses dias tão atribulados, tão difíceis. Suponhamos que nós, individualmente, resolvamos comprar uma cesta básica,
e distribuir a uma família carente da nossa periferia. Trata-se de um ato individual de bondade. Eu receberei em troca essa bondade. Agora suponhamos que eu queira deixar minha residência entediado dessa quarentena interminável e queira agredir a primeira pessoa, o primeiro morador de rua que eu encontrar. Trata-se de um ato individual, nesse caso negativo, que por sua vez resultará em uma colheita amarga. Agora, pensemos no aspecto coletivo. Suponhamos que nós, pertencentes a qualquer agremiação religiosa, a qualquer agremiação filantrópica, resolvamos nos congregar para praticarmos o bem, para levarmos não apenas uma, mas várias cestas de alimentos aos carentes da nossa periferia. Trata-se de uma atitude coletiva que, por sua vez, resultará em uma colheita coletiva. O oposto também é verdadeiro. Se nós resolvêssemos nos reunir e sairmos em grupo para praticar conjuntamente o mal, essas pessoas que participaram desse ato equivocado colherá igualmente o mal. Então, em toda e qualquer coletividade, por mais habilidoso que seja um ou outro indivíduo componente desse conjunto, ele jamais realizará nenhuma conquista de forma isolada no que se refere à coletividade. Um exemplo muito simples são as disputas esportivas. Nós observamos no torneio mundial de futebol, de seleções, a Copa do Mundo, que a seleção começa a se preparar vários e vários antes. Disputa o torneio eliminatório para a depuração, para a definição de qual equipe disputará aquela competição e depois iniciam-se os jogos, em várias fases, até que chega no jogo decisivo. E o centroavante, o craque da equipe, tem um pênalti, uma penalidade a ser batida. Aos 45 minutos do segundo tempo, o jogo está 0-0. Então dizemos, a Copa do Mundo está nas mãos desse centroavante, aliás, nos pés desse centroavante e nas mãos do goleiro da equipe adversária. Lê do engano, esse centroavante e esse goleiro não chegaram lá sozinhos. Eles são apenas um dos expoentes daquele conjunto. O fracasso será coletivo. A vitória será coletiva. Se o centroavante fizer o gol, toda a equipe se felicitará. Se o centroavante errar a cobrança, toda a sua equipe ficará triste, desapontada. Então vejamos bem, ainda que determinado indivíduo, em determinada situação, tenha em suas mãos ou em seus pés, como no nosso exemplo, o ato que definirá consequências para toda uma coletividade, ele não chegou ali sozinho. Na década de 60 do século passado, o homem chegou à Lua, através do programa Apollo, que envolveu cerca de 400 mil trabalhadores. Quando Neil Armstrong, no dia 20 de julho de 1969, colocou seus pés em nosso satélite natural e proferiu a icônica frase: é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Essa conquista não era apenas dele. Ele representava o esforço cumulativo desses 400 mil trabalhadores. Então, nós podemos compreender que os benefícios, bem como as dificuldades que enfrentamos, elas advêm das nossas condutas, que podem ser frutos de uma atitude individual, como fruto de uma atitude coletiva. No caso da colheita da nossa atitude individual, só nós a iremos suportar. Ainda que por ato reflexo outros sejam atingidos,
mas porque esses outros foram utilizados na educação divina para receber o efeito negativo daquele ato meu para crescer espiritualmente. Então, meus amigos e amigas, perante a natureza, perante Deus, não há castigos e tampouco há recompensas. O que há são consequências dos nossos atos, de tudo aquilo que nós realizamos. E a teoria da reencarnação explica isso de forma inequívoca, mas não é o foco do estudo de hoje. Vamos então deixá-la para uma oportunidade futura. Então, essa lamentável crise na saúde mundial, que pode se transformar em uma crise humanitária, nada mais é do que o resultado dos nossos atos pretéritos. Por opção nossa, coletivamente, nós optamos por seguir o caminho do equívoco. E nós devemos, então, colher o fruto amargo dessa semente amarga que plantamos outrora. Eu me lembro de uma historinha que meu irmão mais velho me contou quando eu era criança. Eu não esqueço. Ilustra muito bem essa situação que estamos vivenciando. Nós gostamos muito do resultado, mas sem trabalho. Nós adoramos o milagre, que é o resultado sem esforço, esquecendo de que a lei do trabalho e a lei da evolução são duas leis divinas inseparáveis, de forma que não há trabalho sem progresso e não há progresso sem trabalho. O meu irmão, ele disse que certa vez Jesus e Pedro estavam andando, fazendo uma peregrinação. E eles já estavam com muita fome, tinham andado o dia inteiro. Quando Jesus falou: Pedro, só vamos atravessar esse riacho e após atravessá-lo nós então poderemos nos alimentar. Mas nós deveremos atravessá-lo carregando uma pedra. Pedro já estava fatigado, cansado de toda aquela peregrinação, de toda aquela andança, e pegou uma pedrinha pequenininha. Jesus, no seu exemplo de abnegação e renúncia, pegou uma pedra enorme e atravessou o riacho com muita dificuldade. Pedro, por sua vez, teve uma maior facilidade, haja vista que o seu peso, que o seu fardo era menor. Ao concluir a travessia do riacho, ambas as pedras se transformaram em pão. Obviamente, o alimento do Cristo maior e o alimento do Pedro menor. Então, tudo aquilo que ocorre em nossas vidas é resultado daquilo que realizamos no passado. Não existe coincidência. O que existe é a providência divina, que nunca erra o alvo quando a dificuldade nos é endereçada. Então, quando a dificuldade surge, seja no aspecto individual ou no aspecto coletivo, é hora de refletirmos. Qual a mensagem que Jesus, que Deus está me transmitindo em código? O que eu devo aprender? Qual a lição que eu devo extrair dessa situação? E essa postura, meus amigos e minhas amigas, é muito diferente do masoquismo, que é o sofrer pelo sofrer. Não devemos procurar o sofrimento, devemos nos esquivar dele ao máximo. O sacrifício, sem um resultado útil ao próximo e a nós, não faz sentido. Mas quando a dificuldade chega e nos aplaca, sem que nós tenhamos qualquer oportunidade de evitá-la, é um sinal de que aquilo é a colheita não do agora, mas do ontem. E devemos aprender com ela para sairmos dessa situação o mais rapidamente possível e evitarmos os frutos amargos de amanhã. Então, uma situação desagradável surgiu, primeiro, devo refletir o que Deus deseja que eu aprenda com isso. Segundo, como eu devo me portar da forma espiritualmente correta para superar essa situação. Terceiro, se a situação for insuperável, só me resta a resignação. Então, nada acontece por acaso. E como bem disse o apóstolo Paulo, o amor cobre uma multidão de pecados. Para evitar os males que poderão surgir amanhã, plantemos o bem hoje.
Nós não podemos esquecer que a fé sem obras, ela é morta. E as dificuldades existirão nesse plano. O Cristo, que não fez nada para merecer qualquer sofrimento, sofreu pungentes agressões físicas, morais, intelectuais, daquelas pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele. No caminho do Gólgota, quando ele era açoitado por seus verdugos, várias mulheres observavam aquela cena e choravam. Certamente a sensibilidade feminina projetava no Cristo o próprio Filho, passando por aqueles injustificáveis sofrimentos. Foi quando Cristo sabiamente disse: mulher, não chore por mim. Chore por Israel e por seus filhos, porque se fazem isso com o galho verde, o que não farão com o seco? Jesus, que era o Espírito perfeito, relativamente perfeito, porque perfeito em absoluto, como ele disse, só Deus o é, mesmo adentrando esse mundo sombrio que nós chamamos de provas e expiações, não pôde se distanciar do sofrimento para nos dar o seu exemplo. E nós, espíritos devedores, devemos reclamar quando o sofrimento nos atinge? De forma alguma. Devemos elevar a nossa fronte e buscar o aprendizado que Deus pretende nos transmitir com aquela situação e buscarmos a forma espiritualmente correta de superá-la. Mas nós preferimos a inércia, nós preferimos a preguiça, nós preferimos a lei do menor esforço. O Jerônimo Mendonça, grande médium, expositor, já desencarnado, da cidade mineira de Ituiutaba, era tetraplégico e mesmo assim não deixou de lado a sua missão junto ao espiritismo cristão. Em uma de suas palestras ele nos relata que o sujeito, um pouco preguiçoso, em vida, ao desencarnar, pediu para escrever ali na sua lápide, no seu epitáfio: aqui descansa fulano de tal, que em vida não fez outra coisa. Então a gente adora um descanso, a gente adora a inércia, a gente adora perder tempo na improdutividade do que buscarmos trabalho útil. Lembrando, conforme Kardec definiu, toda ocupação útil é trabalho. E toda ocupação, ainda que de ordem material, é uma ferramenta de aprendizado espiritual. Lembrando mais uma vez o Jerônimo Mendonça, que sofria vários problemas cardíacos. Certa vez ele estava em Ituiutaba achando que ia falecer, que ia desencarnar. E foi visitar o Chico. Chegou lá, todo ensanguentado, e disse: Chico, o meu coração está por um fio. O Chico olhou para ele, sorriu e disse: ah, meu irmão, existem vários tipos de fios. Existem fios de aço, fios de nylon. E Emmanuel, o guia espiritual do Chico, dizia, está me dizendo que o trabalho no bem engrossa o fio. O trabalho no bem engrossa o fio. Para superarmos uma dificuldade, um dos melhores remédios é procurarmos contrapô-la com o bem, contrabalanceá-la em nosso histórico evolutivo com a prática do bem, porque ela, obviamente, é resultante da prática do mal. Lembrando mais uma vez o Jerônimo Mendonça, que era chamado de o gigante deitado, após o término de uma conversa com Chico, se despedindo, disse ao Chico: ô Chico, estou indo então, fique com Deus, muita paz. O Chico: não, meu irmão, corta o Z, é muita paz. Essa paz espiritual que nós almejamos só advirá quando nós decidirmos, de uma vez por todas, construí-la em nós através do trabalho no bem. O Livro dos Espíritos, para quem não conhece, é a segunda obra do Pentateuco kardeciano, compõe os 5 principais livros da lavra do Allan Kardec. Primeiro, o Livro dos Espíritos, depois tivemos o Evangelho segundo o Espiritismo, seguido pelo Livro dos Médiuns, o livro O Céu e o Inferno e, por último, o livro A Gênese. É um livro
com uma didática muito interessante. Ele foi formulado através de perguntas e respostas. Allan Kardec escrevia, produzia as indagações e a espiritualidade as respondia. E a resposta à questão 740 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e sua resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o egoísmo não o domina. Então, toda oportunidade, toda dificuldade, melhor dizendo, que nos acomete, seja ela de ordem individual ou coletiva, é uma oportunidade para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. Coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Bem está lá no Livro dos Espíritos. Nada é por acaso. Tudo é um aprendizado útil para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Então, meus amigos e minhas amigas, que possamos refletir sobre esses ensinamentos, sobre essas lições inovidáveis do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, e que possamos utilizar as crises para o nosso crescimento moral e espiritual. Não desperdiçamos mais tantas oportunidades que a misericórdia divina nos faculta, objetivando apenas a satisfação das nossas paixões interiores. Em uma outra obra muito interessante, intitulada Que essas lições possam servir para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento moral e espiritual, e que nós possamos buscar sempre no Cristo, sempre no Evangelho de Jesus, a ferramenta de que necessitamos para nos fortalecermos ante toda dificuldade. Como bem disse o Espírito Amigo, tudo se transforma, exceto a necessidade de se transformar. E a principal ferramenta de transformação do espírito imperfeito em evolução, como nós, infelizmente, ainda é a dificuldade. Até o dia em que nos regenerarmos intimamente e superarmos essa necessidade da dor, da dificuldade, do sofrimento nos visitar, quando nós voluntariamente optarmos pelo caminho do amor. Ok. Nos perdoem, parece que houve um pequeno problema em nossa transmissão. Vamos então prosseguir de onde paramos. Então, essa mensagem psicografada pelo Espírito, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira no livro O Espírito da Verdade, nos diz o seguinte: perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma, com a exceção da necessidade de se transformar. Então, meus amigos, minhas amigas, olha só que interessante. Tudo se transforma, com exceção da necessidade de nos transformarmos. De nos transformarmos em quê? De nos transformarmos de seres imperfeitos, de seres ainda mais inclinados ao mal do que ao bem. E para que ocorra essa transição do homem velho para o homem novo, infelizmente, por opção exclusivamente nossa, nós optamos pelo caminho da dor. Optamos pelo caminho do sofrimento. Quando, de forma irrefletida, tomamos a atitude e a postura incorreta. E, depois, colhemos o fruto amargo. Então, nós somos os senhores do nosso amanhã. O nosso hoje é resultado do que fizemos ontem. E o nosso amanhã será a colheita daquilo que plantarmos hoje.
Então, toda essa tribulação planetária que estamos enfrentando nada mais é do que o resultado das atitudes equivocadas do passado que agora nós temos que invariavelmente colher. Então, que Jesus possa auxiliar em nosso aprendizado, auxiliar na busca por nosso crescimento moral e espiritual e que possamos, mais uma vez, atentarmos um pouco mais para a mensagem que Deus, que a espiritualidade amiga, deseja nos transmitir no momento daquela dificuldade. Que possamos enfrentá-la como Cristo enfrentou os seus dissabores, com confiança em Deus, com bom ânimo, com muita racionalidade e ponderação, sem alarmismos, sem extremismos, sem atitudes que, ainda que bem intencionadas, possam gerar um mal maior no dia de amanhã. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e que na próxima oportunidade possamos estar aqui, em nome do Cristo, para mais uma conversa em torno do Teu Evangelho. Nos proteja e que na próxima oportunidade possamos estar aqui, em nome do Cristo, para mais uma conversa em torno do Teu Evangelho.